Olá, alunos! Olá, estudantes! Me chamo professor Alisson, de Filosofia. Hoje vai trabalhar com vocês o tema A Ciência em Aristóteles. Antes de tudo, para entender a ciência nesse autor, nesse grande filósofo, a gente vai ter que retomar um pouquinho os pensadores da antiguidade, certo? A filosofia na antiguidade, ela se dava nesse diálogo, né? Os homens buscavam sair da opinião à ciência, ao conhecimento das coisas. Eles buscavam o quê? As primeiras causas, os princípios para tudo o que existe. Esse era o pensado sobre a mente desses primeiros filósofos, desses primeiros pensadores. Então, uns diziam, como o Tarre de Mileto, que a causa primeira do mundo se dá o quê? Se dá na água. Outros diziam que era no fogo. Heráclito, por exemplo, acreditava que o conhecimento, a ciência, as causas primeiras, estavam nesse elemento chamado fogo. Esses filósofos, então, buscam os primeiros princípios para a realidade, para o mundo e para tudo o que existe. Esse primeiro olhar que nós temos. Então, apesar da divergência entre eles, em procurando o primeiro elemento que explica o mundo e a realidade que existe, eles buscavam pontuar essa questão. Pois bem, entendendo um pouco dessa ciência, então, onde os homens buscavam sair das opiniões, das crenças que eles tinham sobre o mundo, para a episteme. Os gregos tinham essa palavra, né? Doxa, que eram as opiniões, a episteme, que era a ciência. Pois bem, vamos falar um pouco agora sobre alguns dados biográficos do nosso filósofo, Aristóteles. Olho na tela, aluno. Então, Aristóteles foi um filósofo macedônio, pupilo de Platão, preceptor de Alexandre o Grande. Ele era considerado um dos maiores pensadores de todos os tempos, criador do pensamento lógico. Seu gênio, que abrangiu quase todas as áreas do estudo da época, e desde as ciências naturais até as ciências humanas, teve profunda influência no progresso do pensamento humano. Vamos aqui. Aristóteles buscava a causa primeira para o mundo, para as coisas que existiam, né? A gente pode dizer que o seu grande legado, a sua contribuição, estudantes, para o nosso conhecimento é o seu método. Bom, na ciência nós sabemos que o método é um instrumento usado pela ciência para chegar até o conhecimento das coisas. Essa ferramenta, né, é o caminho que se faz. Então, Aristóteles deixou o método indutivo, o método de observação. Aristóteles observava as plantas, observava o mundo e buscava classificar isso através da sua observação e alguns métodos de experiência. Bom, não era como a ciência contemporânea, a ciência hoje, que busca, sobretudo, além da observação, a experimentação, para nós termos o conhecimento, então termos a ciência como tal. Porém, ele buscou alguns dados experimentais. O grande método que nós temos indutivo desse filósofo, certo? Agora, na tela, o próximo slide, né, que fala sobre a classificação das filosofias, dos conhecimentos para Aristóteles, né? A filosofia teórica, que tinha como áreas a física, a matemática, a metafísica, a filosofia prática, né, que tinha a ética, a economia, a política, a filosofia produtiva, que tinha a poética, a estética, as artes. O próximo slide. Então, esse próximo tema aqui é a física, a astronomia de Aristóteles, que contribuiu para a ciência moderna. Quase 2.000 anos nós tínhamos esse método, que só depois foi substituído por outros métodos, né? O método do filósofo Galileu e companhia, né? Galileu, Kepler. A cosmologia, a visão de mundo, do universo para Aristóteles, tinha esses postulados iniciais. A Terra era imóvel, no centro do universo, o universo era esférico, infinito e com uma estrutura supramente ordenada. Próximo slide. Então, retomando aqui, a Terra era esférica, imutável e finita. O universo era composto por 4 elementos. Veja bem, ele vai retomar e pegar esses 4 elementos dos filósofos da física, os pré-socráticos, né? A terra, a água e o fogo, e tinham 4 elementos que era o éter.
Esses 4 elementos, tudo que existia no universo, na natureza, vinha da combinação desses 4 elementos, certo? Então, caros estudantes, a cosmovisão, a visão de física, astronomia para Aristóteles, né? Aristóteles, em seus postulados, achava que a Terra era imóvel, no centro do universo. O universo era esférico, finito e com uma estrutura supramente ordenada. Além desses elementos, ele achava que todos os elementos que tinham na Terra, não só na Terra como no universo conhecido, brotavam de 4 elementos. A partir desses 4 elementos que os filósofos antigos acreditavam, que era o ar, a terra, o fogo, e também tinha o éter também, esses 4 elementos, tudo que existia. É claro que hoje na química moderna ele sabe que existem vários elementos, né? Mas a princípio, Aristóteles partia desse elemento. Tudo bem, concluída essa parte, agora vamos exercitar um pouquinho nossos conhecimentos com as atividades. Vamos lá, primeira atividade, acompanhe aí, aluno. A primeira atividade diz assim, o nosso enunciado: é inegável a contribuição de Aristóteles para a filosofia ocidental. Ele conviveu com Platão durante 20 anos, mas se destacou pela amplitude da sua obra. Assim podemos considerar que Aristóteles, vamos lá, alternativa A, verificar aqui, defendeu uma sociedade política democrática governada por filósofos. O primeiro interesse, Aristóteles, não era por política, embora também tenha estudado, investigado essa área. Tá bom? Não é a alternativa A. Vamos ter aqui a alternativa B. Vamos analisar ela. Ele não concordou com a teoria platônica do mundo das ideias. Então, veja bem, nós sabemos que havia uma divergência, uma oposição entre Aristóteles e seu mestre, Platão. Nós sabemos que o Platão acreditava no mundo das ideias, certo? Que esse mundo real aqui que nós temos do fenômeno, ele é uma cópia, uma projeção daquilo que está na ideia. Aristóteles não, Aristóteles achava que a partir desse mundo que nós conhecemos, que nós existimos e convivemos nele, que nós precisamos entender e compreendê-lo. E essa é a realidade experimental. Vamos ver a alternativa C. Veja que é bem persistente, né? A B. A C, ele criticou os sofistas, defendendo relativismo moral. Como nós falamos, a primeira preocupação, apesar de escrever sobre isso, ele também tinha uma oposição também a esses filósofos, né? Mas não é isso que a gente procura. Veja bem sobre Aristóteles aqui, né? A divergência dele com seu mestre. A alternativa D. Era contra a escravidão, defendendo a cidadania para todos. Como Aristóteles era homem do seu tempo, ele achava que a servidão era uma coisa, vamos dizer, justa. Aqui nós devemos bem moralizar e julgar o que é certo ou errado, né? Alternativa E. Ele não conseguiu formular um pensamento original devido às suas concepções idealistas, muito pelo contrário, né? Ele foi um dos discípulos que sobressaiu de destaque realmente na academia platônica. Dizem que ele ia substituir o seu mestre, né? Mas não é essa que a gente procura. A alternativa clara aqui, gente, é a B, ok? Ele não concordou com a teoria platônica do mundo das ideias. Vamos lá, treinarmos um pouquinho. Próxima alternativa. Questão, aliás. Aristóteles concebeu um modelo de universo extremamente organizado e racional, o cosmos, no qual a Terra tinha um lugar privilegiado, o centro, embora fosse também o menor de perfeição. De acordo com esse modelo, o universo seria finito espacialmente e composto de diversas esferas concêntricas, esse modelo tendo a Terra como centro. Veja bem, então, a gente trabalhou um pouco na física e na astronomia de Aristóteles sobre esse tema, este assunto aqui. O que marcou a ciência, né? A própria igreja tinha esse filósofo como referência também. Vamos lá. Esse modelo que tinha a Terra como centro, era a alternativa A, antropocentrismo? Não, né? Isso aqui vai ser retomado só lá na modernidade. Era a alternativa D, o teocentrismo? Apesar também de ele ser um homem espiritualista também, não é essa alternativa. A alternativa C, o geocentrismo, veja bem lá. Atenção aqui, questão também bem persistente também, né? Seria o eurocentrismo, alternativa E, o romantismo.
Veja bem lá, né, o enunciado e a pergunta. Esse modelo, como tendo a Terra como centro, referência, era o geocentrismo, né? Aí nós já sabemos, né, o radical, o prefixo geo, Terra, né, a Terra como centro, não só do mundo, nosso sistema, mas do universo e todo mundo conhecido na época. Continuando aqui, para as conclusões de nossa aula, né? Então, nós vimos a contribuição de ciência, o que era a concepção, a visão, o olhar de Aristóteles para a ciência. A ciência, então, como uma causa explicativa para o mundo, né? Buscava os princípios primeiros do mundo. O método que ele deixou como legado para a gente é o método indutivo, dedutivo também, né? Esse método indutivo, ele parte do quê? Ele parte do particular para o geral, né? Aristóteles observava, como exemplo aqui, as plantas que existiam, os seres vivos, desde o particular, e elaborava o quê? Uma teoria, uma hipótese, uma ideia. Concluindo aqui também, terminando, não esqueça de acompanhar em nossa plataforma Eduque as atividades que nós temos. Lá a gente ofereceu alguns sites, pesquisa alguns textos que você vai poder conferir e aprofundar o texto aqui da aula. Um abraço a todos os estudantes, alunos, e até lá, nosso próximo encontro, a nossa próxima aula.